Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Velho Testamento. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul. E Ziclague, e esta ferido e queimado. Então, Davi e os seus homens, eles tinham família, mulheres, filhos, e eles eram homens que faziam guerras, missões, enfim. Então eles pegaram as esposas, os seus filhos e colocaram nessa cidade chamada Ziclague e deixaram ali. E eles foram para outro lugar realizar uma missão. Mas só que quando eles voltaram para Ziclague, eles se depararam com essa cena. A cidade estava queimada e não havia sinal, não havia vestígio dos parentes deles, dos familiares deles. Enfim, hoje nós iremos falar a respeito de família. E aqui até mesmo, nesse primeiro versículo que nós estamos vendo, nós notamos uma falha de Davi e seus homens. E qual que foi a falha? Eles deixaram os parentes deles, as esposas, enfim, os seus filhos, nessa cidade de Ziclague, sem nenhuma proteção, sem nenhum soldado, e foram para outro lugar. Ou seja, no caso, o povo que ficou em Ziclague, eles estavam desprotegidos. E ali nós vamos ver aqui que já veio o inimigo, que foram os amalequitas, inimigos do povo de Israel, do povo de Deus, e eles invadiram essa cidade e queimaram, saquearam essa cidade. Enfim, espiritualmente falando, os amalequitas são os demônios, os espíritos malignos, o mal, enfim. E se a gente deixa a nossa família desprotegida, o nosso casamento desprotegido, isso acaba sendo brecha para o diabo, para o capeta. Então não deixe a sua família, o seu casamento desprotegidos. Um exemplo, às vezes de repente tem filhos que os pais não conhecem, não sabem qual que são as amizades do seu filho. De repente é uma pessoa que está levando o filho para o mau caminho. Ou de repente o filho, a filha, enfim, está acessando o celular e ali ele vê coisas que o seu pai, que a sua mãe não sabe. E muitas vezes na questão também de casamento, às vezes o esposo não tem zelado pela sua esposa, ou a esposa não tem zelado pelo seu marido, pelo seu esposo, enfim, então, tudo isso é falta, no caso, de atenção. Tudo isso deixa vulnerável, no caso, sem proteção, o casamento, a família. E é onde que vem o mal, os amalequitas, e acabam trazendo dor e destruição. Pois lembrando, o diabo, o ladrão, ele veio
para roubar, para matar e destruir. Então que a gente não venha deixar vulnerável a nossa família, o nosso casamento, enfim. Continuando, o versículo 2 diz o seguinte: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Então os amalequitas, eles destruíram, queimaram a cidade estava em ruínas, mas ali eles pegaram as mulheres, pegaram as crianças, enfim, não mataram, mas levaram cativos. O que é um cativo? Um cativo é um prisioneiro. E quantos jovens, adolescentes, nos dias de hoje, que são cativos, são prisioneiros, de repente, de vícios, de bebidas alcoólicas, muitas vezes estão cativos pelas drogas, enfim, de repente é o seu caso. De repente você diz: pastor, sabe, o meu filho, ele está preso nas drogas, está preso no crime, o meu filho está preso nisso, está preso naquilo. Não importa qual que seja a cadeia, qual que seja a situação, mas o nosso Deus, ele tem o poder para libertar os cativos. O nosso Deus tem o poder para trazer a liberdade àquele que se encontra aprisionado. Mas lembrando, tem coisas que nós podemos evitar. Então, se a gente der uma atenção, não deixar a nossa família desprotegida, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas se, apesar, você diz assim, de tudo você diz, sabe, eu lutei pelo meu filho, eu eduquei o meu filho, o que eu pude fazer eu fiz por ele, mas mesmo assim ele escolheu o mau caminho, mas pelo menos você fez o quê? A sua parte. Mas lembrando que tem jeito, tem solução, e nós vamos ver. Continuando a leitura da palavra, versículo 3. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Olha a situação a qual eles se encontravam. E quantas são as pessoas que nos dias de hoje se encontram nessa situação? De repente, você que é mãe, você diz, sabe, eu tenho chorado, derramado lágrimas pelo meu filho, pela minha filha que se encontra nessa situação, preso no vício, sai para a rua, eu não sei para onde ele vai, para onde ela vai, e depois volta e causa essa dor, essa decepção em mim, enfim. De repente, você tem erguido a sua voz e você tem chorado de dor, de angústia, devido à situação, devido à ruína que se encontra na sua casa. Mas o nosso Deus, ele tem o poder de restaurar, de reerguer a sua família. O nosso Deus tem o poder de transformar os seus filhos. Enfim, continuando, versículo 5, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas,
Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Duas lições vamos tirar aqui desse versículo 6. Primeiro ali, o povo, eles estavam tristes, estavam revoltados, os soldados, os homens de Davi, e eles estavam falando de apedrejar Davi, ou seja, estavam apontando o dedo, estavam dizendo, Davi é o culpado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E muitas vezes isso em família acontece. De repente o esposo coloca a culpa na esposa, ou vice-versa. A esposa está colocando a culpa no esposo devido ali um momento que não é oportuno, devido à situação, à adversidade que está acontecendo. Mas a culpa é sua, a culpa é sua. Ou de repente colocando a culpa no filho, ou os filhos querendo colocar a culpa do pai. Entenda, não vai resolver a situação apedrejar. Não vai resolver a situação ficar apontando o dedo e buscando, procurando o culpado, não. Mas a solução nesse momento, no caso, é respirar fundos e buscar forças em Deus. E a segunda coisa aqui foi essa, justamente o que Davi fez. Ele se reanimou no Senhor. Ou seja, Davi nesse momento, ele não pôde contar com os soldados dele, porque os soldados queriam apedrejá-lo. Então Davi foi buscar aquele que poderia resolver o problema dele. Davi estava aflito, estava amargurado, mas ele precisava de ânimo para continuar. Então, segunda coisa aqui que aprendemos, vai vir angústia, vai vir de repente as dores, enfim, vai vir os problemas, as adversidades, as situações, elas causam isso na gente. Então o que nós devemos fazer é nos reanimarmos no Senhor nosso Deus. Ou seja, nós devemos orar, invocar o nome do Senhor, e Deus vai renovar as nossas forças e vamos prosseguir, seguir em frente. Porque quando a pessoa ela fica só na angústia, sabe? Ela deixa o desespero habitar, reinar no coração dela, na vida dela. Então essa pessoa está propícia a parar. Essa pessoa corre o risco dela ficar de braços cruzados. Corre o risco dela cair. Corre o risco dessa pessoa cair numa depressão. Então é necessário que a pessoa ela venha se fortalecer, e quem vai fortalecer essa pessoa é Deus. Pastor, eu estou passando isso, uma situação difícil. Pastor, eu estou pensando em desistir, estou desanimado, desanimada. É normal vir um desânimo, é normal de repente você pensar em desistir, mas o que não pode ser normal é você se entregar a tudo isso. Então, busque a esse Deus. Deus vai renovar as suas forças, Deus vai te fortalecer e você vai seguir adiante, vai seguir em frente e você vai vencer
em nome de Jesus Cristo, tome posse e se fortaleça em Deus. Continuando aqui a palavra, verso 7 diz o seguinte: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então Davi pediu para trazerem a estola sacerdotal, e ele ali foi pedir uma direção para Deus e perguntou: Senhor, eu devo perseguir esse bando? Eu vou alcançar esse bando? Em outras palavras, Senhor, eu estou sem chão, eu não sei o que eu devo fazer, por onde eu devo começar. E a resposta de Deus foi o quê? Foi sim: persegue esse bando, Davi, e você vai alcançar, e você vai libertar esse povo. Continuando a leitura da palavra, versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Então, aqui nós vemos que Deus estava trabalhando na vida de Davi e de seus homens, e depois que ele pediu a direção, ele correu atrás daquele bando. Deus colocou, no caso, esse egípcio no caminho de Davi e dos seus homens. E ali, depois que aquele homem se recuperou, eles fizeram um trato, um acordo, Davi o egípcio, que o egípcio iria o guiar, o levar aonde estava o bando, e Davi, por sua vez, não iria entregar o homem para o senhor dele, que era um amalequita. Ou seja, Davi estava sem chão, não sabia o que fazer, e olha aqui a resposta de Deus para ele. Então, quando buscamos a Deus, pedimos uma direção ao Senhor,
Deus, ele vai iluminar os nossos passos, vai iluminar o nosso caminho, enfim, Deus, ele vai nos ajudar, não vai nos deixar desamparados. Continuando a leitura da palavra, verso 16. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. No tempo de Davi, no caso, a luta era corporal, física, com espada, com armas, enfim. Mas hoje, a nossa luta, ela é espiritual, contra os demônios, os espíritos malignos. E quem leva ali de repente o filho, a filha, para os vícios, para as coisas erradas, justamente é o mal. Então, Davi entrou numa luta corporal, mas a nossa luta hoje é no campo espiritual. E quando nós entramos em oração, quando nós entramos em jejum, quando nós estamos fazendo campanha na igreja pela nossa família, nós estamos fazendo como Davi, falando espiritualmente, nós estamos lutando contra as forças do mal para que haja libertação dentro da nossa casa, da nossa família. Então, se você diz que o seu filho, sua filha, sua família está cativa, está aprisionada a algo, saiba que como teve jeito para Davi, tem jeito para você, tem jeito para a sua família. Então não desista, ou seja, continue em oração, continue fazendo as suas campanhas na igreja, pelos seus parentes, pelos seus entes queridos. Se for possível, você jejua, se for possível. Aí depende da sua saúde, enfim. Mas fazendo isso, você estando em oração, você vai estar guerreando, pedindo para Deus, apresentando a sua família para Deus, para o Senhor, o seu filho, a sua filha, e pode ter a certeza que o seu filho, a sua filha serão restaurados, serão transformados e a salvação de Deus vai alcançar a sua casa, em nome de Jesus. A sua família vai servir o Senhor Jesus. Amém? Então essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração e vamos orar pela nossa família. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos em oração nesse momento, pedimos ao Senhor que o Senhor visite os nossos parentes. Pai, não importa a cadeia, não importa a situação, que esse filho, essa filha, esse esposo, essa esposa se encontra, pois o Senhor tem poder para curar, para libertar, para transformar. Não existe o impossível para ti. Então, meu Deus, nesse momento eu lhe peço, ouve a oração desse pai, a oração dessa mãe
que se encontram aflitos, meu Pai, que se encontram sem chão, que não sabem o que fazer. Visita os filhos deles, Pai. Visita a família, visita a casa. Repreenda o espírito de morte, meu Deus. Repreenda o espírito do vício, o espírito de doença, de enfermidade. Em nome de Jesus, visita os parentes do teu povo, da tua igreja, Pai. Meu Deus, visita a casa dessa pessoa que me acompanha nesse momento, leva a salvação, leva a libertação, leva a cura. Se essa pessoa, meu Deus, ela tem um parente, um familiar que se encontra doente, que se encontra enfermo em casa ou no hospital, visita ele, Senhor. Faz a obra. No nome de Jesus, assim, apresentamos a Ti a nossa casa, apresentamos a Ti os nossos parentes, os nossos familiares, o nosso casamento, e que o Senhor venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like, o seu joinha, escreva aí nos comentários e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.